Olá, comunidade! Estamos aqui mais uma vez reunidos. E você, se cuidando direitinho, cuidando dos outros, né? Tem que ser assim. Vai dar tudo certo, a gente sabe disso. O nosso tema de hoje, ele é muito importante, particularmente para nós ocidentais. O nosso tema de hoje é o teocentrismo medieval. É um assunto, é um tópico da chamada Idade Média e conta a importantíssima história da evolução teológica, administrativa e até cultural da igreja cristã. Olha, gente, quando nós falamos em igreja, né, primeiramente a gente tem que parar para pensar que a religião cristã não surgiu como ela é hoje, inclusive dividida, distribuída em várias crenças, em várias denominações distintas. Originalmente, ou pelo menos nos primeiros 300 anos, o cristianismo ele foi alvo de violentas perseguições de Roma. É preciso lembrar que os primeiros imperadores, a partir de Nero, tomaram os cristãos como bodes expiatórios. O bode expiatório é uma expressão que nasce de uma das tradições religiosas mais antigas do povo hebreu. Anualmente, no dia do perdão, o grande sacerdote escolhia 2 bodes. Um deles era sacrificado, seu sangue, junto com o sangue de um touro, era aspergido nas paredes do templo. O outro, o bode expiatório, era um animal escolhido para ser o objeto do pecado de todo o povo. A tradição conta que o grande sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do animal e naquele momento ele transferia toda a culpa e os pecados cometidos pelas pessoas e o animal era levado para morrer de fome e sede no deserto, perecendo pelos pecados dos outros, ou seja, condenado a uma pena terrível por algo que ele não havia cometido. Assim, hoje, quando nós queremos dizer que alguém deve levar a culpa, independentemente de ela ter responsabilidade ou não, dizemos, ah lá, o bode expiatório. Pois muito bem, os cristãos primitivos foram tratados assim pelos primeiros imperadores. Eles eram o canal dos fracassos de Roma e, com isso, os cristãos foram duramente massacrados. No entanto, isso não os impediu de criar uma estrutura, uma organização. Em células clandestinas, os cristãos foram formando paróquias em torno de um sacerdote. Essas paróquias formando dioceses lideradas por um bispo. Aliás, os bispos eram chamados de papas ou papás, porque papas, em grego, significa pai. Para os católicos, particularmente, o apóstolo Pedro, nascido no ano 10 a.C., é visto como o primeiro bispo de Roma e, portanto, o seu primeiro papa. Mas a coisa evoluiu bem mais. No século IV, o cristianismo vai passar por todo um processo de institucionalização. O que significa isso? O cristianismo deixa de ser uma seita clandestina perseguida para se tornar uma religião pública e oficialmente reconhecida. Em 313, o imperador Constantino I, o Grande, oficializou o culto cristão, ou seja, deu aos cristãos liberdade de culto, proibindo toda e qualquer perseguição contra eles. O próprio Constantino se converteria ao cristianismo, alavancando aí um novo momento da política imperial romana, que foi a sacralização dos imperadores. Mas espera aí, vamos assistir um vídeo bem interessante, rodado lá em Milano, lá na igreja onde tudo isso aconteceu. Passa o vídeo aí.
quase que perdida aqui no centro de Milão, perdida assim por dizer, dentro do polígono, chamado polígono histórico de Milão, há uma joia histórica e particularmente do nascimento da religião cristã de dimensões inimagináveis. Aqui, nesse pequeno largo, lojas, lanchonetes, cafés, vêm absolutamente distantes, indiferentes à igreja de São Giorgio ou de São Jorge da Capadócia, que nós conhecemos da língua portuguesa. A igreja de São Giorgio do Palácio está no lugar que no ano de 313, no século IV da era cristã, o imperador Constantino promulgava o edito que leva o nome deste lugar, o Edito de Milão. Pelo Edito de Milão, Constantino outorgava a liberdade de culto aos cristãos. Vamos ver? Modesta, a igreja de São Giorgio ao Palácio, uma igreja modesta para as proporções de igrejas, basílicas e catedrais que existem nesta região. Entretanto, é aqui que no ano de 313, num dos momentos mais turbulentos da política imperial romana, antes de Constantino, o imperador Diocleciano, considerado o maior e mais feroz perseguidor dos cristãos, havia tentado salvar o império da dissolução crescente, promovendo uma reforma política, instituindo no lugar da monarquia imperial uma tetrarquia. Diocleciano deixou Roma politicamente despedaçada. Constantino era um homem extremamente hábil e percebeu que nada poderia ser feito naquele momento sem um grande suporte ideológico que servisse para cimentar as forças em separação e fragmentação da política romana. Foi nesse clima que em 313, diante de uma conversão cada vez mais presente, maciça, dos soldados romanos ao cristianismo, Constantino revelou que tinha tido uma aparição e que nessa um anjo lhe revelava que por meio de um símbolo, assim chamado monograma de Constantino, ele deveria vencer. In signo ac vinces, por esse signo vencerás. Na decoração da igreja, esse belíssimo painel do século XVI, mostrando a descida do corpo de Cristo da cruz, vale a pena registrar. Mais aqui. Num registro do ano de 1978 do século XX, é descrito que nesta basílica se deu a proclamação
do Edito de Milão. Estamos todos aqui. Muito legal, Milano, né? Muito interessante essa coisa dos lugares históricos preservados que permitem que as pessoas vão lá e tomem um pouco de contato do que aconteceu e mudou tanto a vida da sociedade humana. Pois muito bem, o mesmo imperador Constantino, que em 313 deu liberdade de culto aos cristãos, em 325, ele mesmo, o imperador, presidiu o primeiro grande concílio da igreja cristã, o concílio de Nicéia, que é uma região que hoje pertenceria à Turquia. Lá, os representantes da igreja, reunidos na mesma forma do Senado Romano, que era a estrutura que o Constantino conhecia, buscaram unificar e estabelecer regras comuns de doutrina, interpretação e prática do cristianismo. É muito importante essa informação sobre o Concílio de Nicéia ter se organizado de forma semelhante ao Senado Romano. Por quê, gente? Boa parte da estrutura administrativa, da estrutura eclesiástica da igreja cristã foi tomada de empréstimo da própria estrutura administrativa e religiosa da Roma pré-cristã, não é? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, um exemplo bem prático. O sumo sacerdote de Roma era intitulado sumo pontífice. Por que pontífice, gente? É sacerdote. É aquele que ergue pontes. É aquele que tem a responsabilidade de reconectar, de ser uma ponte entre o mundo dos homens e o mundo espiritual. O sumo sacerdote de Roma era chamado de sumo pontífice. E até hoje, o sumo sacerdote da igreja cristã católica apostólica romana, ele tem esse mesmo título. O Papa é o sumo pontífice do cristianismo católico apostólico romano. Nesse mesmo século IV, em 391, foi a vez do imperador Teodósio, por meio do Edito de Tessalônica, de transformar o cristianismo numa religião oficial de Roma. E aí vocês vejam, gente, em 300 anos, o cristianismo foi de inimigo dos interesses e aspirações dos dirigentes romanos para a condição de alavanca, de elemento que tornava a figura do imperador numa figura sagrada, aumentando a sua aceitação em meio às pessoas. No ano de 440, o bispo de Roma, Leão Magno, lançaria as bases daquilo que se tornaria o papado. Leão Magno, ele distinguiu-se não só como sacerdote, mas também e fundamentalmente como um grande diplomata. Na gravura que nós estamos vendo aqui, o Leão Magno, ele aparece negociando diretamente com o rei dos hunos, o temível conquistador Átila, pois foi ele, e depois não só com os hunos, com os vândalos também, que eram guerreiros profundamente mal vistos pelos seus duvidosos hábitos de higiene, eles foram também apaziguados nas suas pretensões de destruir Roma pela atuação diplomática do Papa Leão Magno. Ele é considerado o primeiro Papa nessa acepção que nós temos hoje. Foi ele que estabeleceu que somente o bispo de Roma poderia utilizar a expressão Papa como uma titulação. Ora, gente, o problema é que à medida que a igreja crescia, ela também passava a enfrentar dilemas internos. O poderio do Papa
atraiu o interesse dos grandes dirigentes, que passaram a interferir diretamente nas questões religiosas, para além das questões de autoridade mundana, de autoridade temporal, como se fala. O cesaropapismo, que é a junção da palavra César, que é o título do dirigente romano, com a palavra Papa, que é o título do dirigente da igreja, mostra bem essa confusão de poderes, uma vez que, com o avanço e a expansão do cristianismo, os chefes políticos passam também a querer interferir nos rumos da igreja. Já no século V, ou se preferirem, ainda no século V, com o cristianismo aí mal completando 500 anos de existência, dentro da própria igreja cristã surgiu um movimento chamado movimento do clero regular. Eram religiosos que entendiam que a vida próxima ao pecado, ou seja, os religiosos viverem em contato direto com o mundo dos homens, poderia ser uma coisa negativa para a própria elevação espiritual daqueles religiosos. Então, eles passam a viver isolados em monastérios, em conventos. Daí esse movimento ser conhecido como monasticismo, porque eles vão procurar monastérios, eles vão procurar mosteiros e vão se isolar. O primeiro a dar esse passo foi Bento de Núrcia, o popularíssimo São Bento dos católicos, que no mosteiro de Monte Cassino, Itália atual, ele vai lançar uma regra de conduta vivendo intramuros, ou seja, longe fisicamente do pecado e da tentação. Depois dos beneditinos, vieram tantos outros, dominicanos, antoninos, carmelitas e os popularíssimos franciscanos, que aparecem com as pregações de Francesco de Assis ainda no século XIII. Pois muito bem, gente, buscando a sua organização interna, neste mesmo século, nesse mesmo século VI, surge pelas mãos de um pensador da igreja, nominado Dionísio o Pequeno, o Codex Canonum Ecclesiasticorum, o embrião do que se tornaria o Código do Direito Canônico, cujo objetivo era disciplinar, era unificar, padronizar não só os procedimentos, mas a própria burocracia interna da igreja. Esta profusão, essa variedade de acontecimentos nos níveis políticos, no nível doutrinário, levou os cristãos do Império Romano do Oriente a irem pouco a pouco se afastando e criticando a condição do Papa, que parecia se tornar cada vez menos espiritual e cada vez mais política. Foi assim que no ano de 1054, os cristãos de Bizâncio decidiram romper com a autoridade papal, nascendo assim a Igreja Cristã Ortodoxa do Oriente, subordinada não mais à autoridade do Papa, mas de um patriarca autônomo, que assim é até hoje. No entanto, na atualidade, felizmente, essas duas igrejas cristãs vivem muito bem, elas comungam muito bem dos mesmos ideais. A Igreja Católica Apostólica Romana de um lado, a Igreja Cristã Ortodoxa do Oriente de outro. Convivem pacificamente, apesar do cisma. Cisma significa cisão profunda, divisão que ocorre entre partes, certo? Cisma, ok? Um outro momento delicado, complicado da evolução da igreja cristã na Idade Média foi o fenômeno conhecido como questão da investidura leiga ou querela das investiduras. Querela é o mesmo que disputa, né? Pois muito bem, esta situação aconteceu a partir de 1075, no século XI,
quando o Papa Gregório VII, comprometido com o processo de moralização da Igreja, aliás, foi esse Papa que um ano antes, 1074, proclamou o celibato clerical, foi este Papa que deu início a uma norma regular que proibia os membros do clero contrair matrimônio, constituir família. Este Papa, o Gregório VII, ele proibiu que continuasse a acontecer um fenômeno conhecido como investidura leiga. Ora, o que é o leigo na linguagem religiosa? É aquele que não foi nomeado, é aquele que não foi iniciado nos mistérios da religião, né? É aquele que não foi convertido em sacerdote. O que estava acontecendo até então? Vamos lembrar do cesaropapismo. Os nobres estavam nomeando os membros da igreja ao seu bel prazer. O indivíduo, por ter um cargo de nobreza, por ter uma função nobiliárquica, ele se achava no direito de nomear os cargos eclesiásticos. Essa crise só seria apaziguada mais de 100 anos depois, com o Papa Calixto, que entendeu de fazer um acordo com o imperador Henrique V do Sacro Império Romano Germânico, pelo qual o imperador se abstinha de interferir diretamente na nomeação dos cargos eclesiásticos, chamado de investidura pelo báculo e pelo anel. Báculo é aquele cajado que a gente conhece muito, que o Papa ostenta, que até o Papai Noel usa, aquilo é um báculo. E aquilo ali era um símbolo do poder eclesiástico. O anel igualmente. Agora, os nobres, eles poderiam assistir, eles poderiam participar e poderiam confirmar, mas não poderiam mais intervir tão diretamente na nomeação dos altos cargos eclesiásticos. Esse entendimento foi de 1122, conhecido com o nome de Concordata de Worms. Worms foi a região onde que se deu esse acordo. Ora, gente, finalmente, um dos maiores problemas enfrentados pela igreja, uma vez organizada, uma vez institucionalizada, foi a presença daqueles que não pensavam exatamente de acordo com o papado ou com as determinações do Código de Direito Canônico. Esses indivíduos eram chamados de hereges. Você sabe o que quer dizer a palavra heresia? A palavra heresia significa escolha, significa opção, coisa que não era permitida no momento em que a igreja buscava se unificar e se consolidar. Aqueles cristãos que optavam, que escolhiam uma interpretação diversa daquela que era estabelecida pelo papado, eram tratados como desviantes e como hereges. Ora, turma, então, vamos lá. Os hereges eram elementos que discordavam daqueles postulados, daquelas determinações feitas pelo clero oficial de Roma. Entre as heresias mais conhecidas, nós vamos ter o monofisismo, o arianismo, o nestorianismo, o nicolaísmo e os cátaros, existentes até hoje no sudoeste da França. Para vocês terem uma ideia, quando Francisco de Assis começou a fazer suas pregações em torno do valor da humildade, o valor do amor aos pobres, a comunhão com a natureza e os animais que nela viviam, o Francisco de Assis chegou a sofrer acusação de heresia quando sua doutrina ressoou lá em Roma como uma crítica à forma luxuosa de vida que os membros do alto clero viviam, a começar pelo próprio Papa. Na busca de policiar a manutenção da pureza dos princípios cristãos que ela mesma organizou, a igreja criou um órgão. Emergido por volta do século XIII, ainda hoje não temos exatamente precisão geograficamente, mas sabemos que foi entre a Itália, Espanha, Portugal e França,
surgiu um movimento que desembocou no surgimento da Santa Inquisição. A Santa Inquisição funcionava como uma espécie de polícia interna da própria igreja para ela mesma. É importante entender que quando o Papa Gregório IX, em 1231, reconheceu, organizou e regularizou a Santa Inquisição, ela era muito mais uma polícia para fiscalizar a pureza da doutrina cristã dentro da própria igreja do que um órgão propriamente de perseguição de elementos que não eram do clero. Só que estes acabavam sendo os seus alvos privilegiados. Aqueles que eram considerados criminosos contra a Sagrada Escritura, considerados delinquentes contra as leis de Deus, não raro eram torturados para que confessassem e abjurassem, abominassem, declarassem publicamente que repeliam os seus pecados. Outros não tinham a sorte de sobreviver a essas provações e eram sumariamente condenados à morte nos chamados autos de fé. Homens e mulheres eram condenados por práticas que muitas vezes de desviantes ou pecaminosas nada tinham, fruto da ignorância e da intolerância, essas duas irmãs gêmeas que insistem em assombrar a humanidade até os tempos atuais. Pessoal, comunidade, por hoje é isso daí, ok? Vamos manter o foco, vamos continuar estudando e nos encontrando. Não esqueçam, o nosso canal Para Historiar, se inscreve e tem a página do Instagram que a gente coloca as nossas notícias. Vai lá e segue a gente, Para Historiar, tá bom? Se cuida, porque vai passar, tá bom, gente? Até a próxima.